Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Elias, é um prazer imensurável dividir com vocês algumas ideias triunfadoras, algumas ideias empreendedoras e falar de uma obrigação acessória tão importante, né, que veio para ficar. Veio para ficar para que parecia um monstro há algum tempo atrás, né, ainda parece, mas vai facilitar e vai fazer com que a gente posso falar, atingir a excelência do departamento ou de gestão de pessoas, numa linguagem mais moderna, ou falando sobre o departamento pessoal, quem trabalha em escritório aqui. Tá? Queria falar um pouquinho da minha vida laboral. Sou professor da Faculdade Pitágoras, de graduação e pós-graduação. Eu tenho uma empresa de consultoria chamada Lucra Mais, onde hoje eu atendo 6 empresas, inclusive na parte do e-social, auxilio essas empresas e mais palestras. Trabalhei no Senac 12 anos, e depois eu trabalhei no Pitágoras 2012, 2013 e hoje, em 2017, eles me ligaram para me voltar, para continuar lá no curso de contábeis, administração e uma outra matéria no curso de engenharia, voltada para a área de gestão. Então eu vou falar de forma aqui bem prática. Se vocês quiserem parar, professor, contextualizar alguma ideia, alguma atividade que vocês têm lá, alguma dúvida que ficou lá quando vocês estão trabalhando, fique à vontade, tá joia? Eu queria falar a nível de gestão. Uma empresa, para que ela consiga atingir a excelência dos processos operacionais administrativos, ela precisa de quê? Pessoas. Então, o Walt Disney ele tinha uma afirmação muito interessante, que ele falava assim: eu posso ter o maior patrimônio do mundo, eu posso ter os melhores ativos imobilizados, eu posso ter a maior riqueza do mundo, só que sem pessoas eu não consigo fazer nada. Então, dentro dessa afirmação que eu começo a minha explanação, o e-social ele vai melhorar toda a relação entre o quê? Entre empregado e empregador. Para quê? Tem empresas hoje que não conseguem, por exemplo, classificação brasileira de ocupação. Quero falar para vocês que carteira de trabalho hoje tem o CBO, Classificação Brasileira de Ocupação. Assim, raras as carteiras de trabalho antigamente tinha o CBO. Hoje você não consegue validar o e-social se você não tiver todo o cadastro bem relacionado, bem feito, em relação ao quê? Em relação às atividades hoje que a empresa tem. Isso é muito interessante para quê? Vai reduzir o máximo processos trabalhistas, vai reduzir, por quê? Porque hoje, com Big Data e a inteligência artificial, praticamente você, na hora que tiver tudo cadastrado, a Receita Federal tiver com os computadores operando de forma explícita, holística, que eles estão investindo muito em tecnologia, praticamente o envio dessa obrigação acessória vai ficar o quê? Para a gente tranquilo. Nesse período de fase de transição, que a gente tinha algo manual para o e-social, há um elo, né, uma interface de pensamento ainda muito diferenciado, que é o quê? Colocar esse cadastro, fazer a parametrização do software que vocês utilizam para o envio do e-social. Depois que tiver parametrizado, ou qualquer software que tem na parte contábil, ou domínio, Alterdata, Memory, ProSoft, todos os softwares SAP, TOTUS, todos os softwares que vão ter o e-social, vai ficar o quê? Vai ficar mais fácil o que eu enviar. Tá? Alguns softwares estão estudando de vocês programarem o envio do e-social de madrugada.
Vocês vão deixar o e-social de madrugada para ser enviado, chegou no dia lá, ele está, a validação, vocês vão puxar o arquivo de volta de validação desse arquivo. Por quê? A tecnologia da Receita Federal, o que ela está acontecendo com ela? Ela não quer abrir concurso para auditor num valor de 18 mil a 17 mil salário inicial. O que ela está fazendo? Ela está investindo maciçamente em quê? Em tecnologia. Para fazer o quê? Consolidação dos dados. Então, a empresa hoje, que não vai andar certo com o fisco no âmbito municipal, estadual e federal, é a mesma coisa de você colocar um motor de um Porsche num Fusca. Ele vai chegar em Águas da Prata, ele vai parar. Agora, Elias, como que a gente faz isso? Que empresa que vai sobreviver no mercado? Aquela empresa que tem uma gestão triunfadora e uma gestão empreendedora. E principalmente uma gestão que pensa nas pessoas, que tem relação com as pessoas. Olha como que voltou. O que o Charlie Chaplin falou? Mais do que máquinas, precisamos de quê? De humanidade. Voltou isso. Quem vai sobreviver no mercado de forma triunfadora, de forma rentável e de forma lucrativa? Aquela empresa que tem gestão. E o e-social, ele veio justamente isso, para melhorar a gestão das pessoas. Não posso ser romântico aqui e falar que não está complicado, ainda que o governo ainda não está preparado para receber esse tanto de informações. Não poderia ser romântico em falar aqui, mas é algo que veio para ficar, e outras obrigações acessórias, como vocês estão vendo aí, o DCTF Web, o próprio REINF e o Bloco K, no caso de empresa aí que é industrial. Então, o que ela está fazendo? Ela está fechando o cerco para quê? Para consolidar os dados. Então, que empresa que vai sobressair? Aquela que sabe ter gestão e, principalmente, valorizar as pessoas que estão trabalhando com vocês lá. E muitos de vocês falam assim, mas você não sabe a desgraça que tem lá na minha empresa? Sabe a desgraça que tem contratado? Mas quem contratou essa desgraça? Foi vocês mesmos. Então, se vocês não tiverem um departamento de gestão de pessoas na sua empresa, minha empresa é bem pequenininha, sou eu, minha sócia lá, faça um departamento de gestão de pessoas. Esquece o departamento pessoal a nível de e-social, porque a inteligência artificial, ela vai fazer tudo automático. Valorize as pessoas que estão lá. Esse é o segredo das empresas que vão galgar o caminho de sucesso. Tá? Então, a e-social, ela é uma plataforma eletrônica, né? Ela com cunho trabalhista, previdenciário, fiscal e tributário. Olha para vocês verem, trabalhista, fiscal e tributário. Dentro dessas 4 vertentes aqui, nós temos praticamente 4 certidões negativas de débito, que é com que a empresa hoje prova ela para outras empresas, fornecedores e clientes, que ela é uma empresa idônea. Então, se nós não identificarmos e não conseguirmos o quê? Unificar uma base legal, transparente, correta, só que precisa de uma coisa, sinergia dos departamentos. Como que vocês trabalham em equipe na empresa de vocês? Vocês conversam sobre o e-social? Quero saber uma empresa aqui que fez reunião com os departamentos, sem o departamento pessoal, gestão de pessoas, com os departamentos, porque é algo que é unificado. Antigamente não, tinha o departamento pessoal, ou tinha o departamento de gestão de pessoas, cada um puxava para o seu lado e não tinha uma referência. Hoje não, hoje nós temos que falar sobre o e-social. Vocês têm que marcar reuniões sobre as obrigações acessórias, conversar, porque uma informação que vocês estão fazendo lá que vocês estão fazendo lá no departamento fiscal tem impacto relevante para a REINF. Por quê? Por causa da retenção da cessão de mão de obra, aonde? Na nota fiscal de prestação de serviço. Então a pessoa do fiscal que ela ficava isolada, que ela hoje participa efetivamente junto com o departamento pessoal e além do departamento pessoal, com o departamento fiscal, a sinergia dos departamentos, almoxerifado, estoque. Quero falar, gente, eu não vou fechar os olhos para vocês, não. Como que era estoque colocado no balanço no final de ano para as empresas? Chutado.
A pessoa falava, o estoque era X. Eu tenho 43 anos, muitos de vocês, a empresa falava assim, fechado para balanço. Você lembra que as empresas que fechavam? Tem gente que é da minha geração aqui, pegou isso. A maioria é o quê? Chutar. Agora, não dá para existir mais isso. Eu tenho que fazer as coisas corretamente. Então, o E-Social ele veio isso, para dar clarividência nas informações trabalhistas. Então, não vai ter a empresa que quer... você lembra do aviso prévio retroativo? Da hora extra que era pago por fora? Do ponto que não existia dentro da empresa? Acabou. E aí, o que vai sobressair eles? Mas eu vou ter que fazer igual o governo está pedindo? Vai. O que vai diferenciar a minha gestão? A minha valorização nesses processos? A minha efetivação de resultado? A minha excelência de relações humanas? E isso é um fator muito interessante. Olha para vocês verem. Eu tenho o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. A Receita Federal tem um prazo até 2020, 2021, não ter mais papéis dentro das empresas. Com o SPED não terá mais papel, 2021 não tem mais papel dentro das organizações. Então nós temos o E-Social, ele é uma perna do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital. E quero falar para vocês uma perna muito importante, que dentro dela, está saindo o quê? Até agora, está saindo a REINF, só que eles já estão estudando uma obrigação acessória para o Simples Nacional trabalhista. Até 2020, 2021, a gente tem uma obrigação acessória para o Simples Nacional, a nível trabalhista também. Por quê? E a nível contábil. Por quê? O que ele quer? Ele sabe os gargalos que as empresas têm, ele quer fechar todos os entraves que tem de fiscalização tributária. E aí, o E-Social ele veio a substituir isso aqui. RAIS, Relação Anual de Informação Social, a GFIP, que é o Fundo de Garantia, e é o sistema hoje que a gente faz o fundo lá, Fundo de Garantia, faz a guia do rescisória também, a DIF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, CAGED, Cadastro Geral de Empregado e Desempregado, Registro de Empregado, CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho, Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, unificou isso aqui. Olha para vocês verem o que o E-Social ele identificou. A Justiça do Trabalho, o CAGED, Receita Federal do Brasil, INSS, Caixa, DIF, CEFIP, RAIS e Ministério do Trabalho e Emprego. Olha para vocês identificarem a unificação. Por que foi complicado? Pegar essas obrigações acessórias, tudo fracionado, fragmentadas, e colocar no só. A gente fala assim, mas o governo não prepara. Ele faz isso, joga isso, a gente tem que se virar. Mas é porque foi muitas informações. Eu vi o palestrante anterior falar aqui que quando era que quem tem empregado doméstico aqui, a gente envia faz tempo o E-Social. Como é que foi antigamente? Também travou. Agora o negócio está rodando da melhor maneira possível. Então, olha lá, empresa aqui, o E-Social aqui, Fundo de Garantia, Ministério do Trabalho, Previdência Social e Receita Federal. Quais são os resultados? Direitos garantidos, processos simplificados, informações consistentes e transparência fiscal. Para vocês, por exemplo, quando vocês recebem uma fiscalização lá, o que vocês têm que pegar? Aquela tanto de arquivo escaneado. Você tem que fazer agora. O que vai chegar um fiscal do trabalho lá? Ele vai pegar um pendrive, um HD, e falar assim, tchau, gente. Onde que está o software aqui? E ele vai levar embora para ele. Por isso que a clarividência das informações vão ser mais precisas, vocês vão ficar mais tranquilos. Quando tiver uma fiscalização, não tem que ficar separando aquele tanto de documentação. Quando a gente recebe uma intimação lá do Ministério do Trabalho, vai ficar muito mais tranquilo. A partir do momento que a gente parametrizar de forma detalhada o software, a gente consegue enviar da melhor maneira possível. Agora, eu tenho, todos os softwares já estão preparados para isso. Agora, o que falta, gente? A parametrização bem feita, o cadastro bem feito. O que eu estou, assim, nas empresas? Está com problema nisso. Na hora que eu vou ver o que os auxiliares de vocês fizeram lá, coloca lá. Igual era antigamente, coloca o nome, o endereço da pessoa e não informa praticamente nada em relação à atividade laboral ou os documentos pessoais dessa pessoa. Aí começa a dar problema. Então, vocês querem entregar um E-Social muito bem feito, muito bem realizado e sem pendência,
é fazer a parametrização do software muito bem feito, muito diferenciado. A partir daí, eu vou ter essa transparência. Tá? Vocês querem dividir algum caso, algum case que vocês tiveram lá no escritório, alguma coisa desse tipo, em relação a cadastro? Vocês podem ficar à vontade, tá, gente? Então, o software, transmissão dos eventos, software da empresa da tal da E-Social, tá? Eventos, o arquivo que exige o E-Social XML, via internet, aí eu envio para todos. Então, eu quero chamar a atenção de vocês a questão de inconsistência nesses dados. Antigamente, você tinha uma inconsistência no âmbito, por exemplo, federal do Fundo de Garantia. Aí você ia lá, identificava o problema, levava a documentação, liberava o CRF, né, que no caso do Fundo de Garantia não é CND, é Certificado de Regularidade Fiscal do Fundo de Garantia. Aí você levava lá, só que agora essa informação ela vai dar problema em todos os órgãos, porque eles estão interligados. Então, se for uma informação inconsistente, em vez de você ter problema com uma CND, você vai ter problema com 4 CNDs. Tá? E isso para um processo, quem trabalha aqui com leilão, trabalha com processo jurídico, processo diferenciado, vai ter um problema enorme em relação a isso aí. Então, os eventos serão transmitidos ao E-Social mediante autenticação e assinatura digital, utilizando o certificado digital, válido no âmbito da infraestrutura, então, certificado digital. Quando eu não tenho que ter o certificado digital? Quando eu estou sem movimentação, ou quando eu tenho até 7 funcionários. Então, até 7 funcionários eu não preciso ter o certificado digital. Ou a outra coisa também que eu não preciso ter quando eu faço sem movimentação. Certificado A1 ao A3, tá? Assinatura digital relacionada ao E-Social. Tá? Então, tem até 7 funcionários, eu não preciso fazer, eu posso fazer pelo ECAC. Eu não preciso ter o certificado digital. Tá bom? Não está obrigado ao E-Social, a pessoa física, que no início da obrigatoriedade do E-Social encontra-se na situação sem movimento, enquanto essa situação perdurar. O MEI, sem empregado, que não possui obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária. E os fundos de investimento, a quais não são revestidos de personalidade jurídica e, portanto, não pode contratar. As informações devem ser prestadas pela instituição financeira de administração do fundo. Gente, esses 3 casos. O restante, todo mundo tem que entregar o E-Social. Desde o rural, o MEI com funcionário, o Simples Nacional, o jogador de futebol, todas as empresas, o empregado público, o urbano, todos eles precisam. Só nessas 3 casos aqui que ele não precisa entregar. Tá? Então, resolução. Inciso 5º, na ausência de fatos geradores, quando eu for enviar a declaração em janeiro, ele já fica sabendo que eu não tenho funcionário. Então, nessa resolução aqui, quando que eu vou entregar ela sem movimento? Em janeiro de cada ano. Eu entreguei ela sem movimento, a empresa já identificou que no ano anterior eu não tive movimentação, conforme esse inciso aqui dessa resolução. Tá? Então, objetivos. Viabilizar garantia de direitos previdenciários e trabalhistas aos trabalhadores. Então, todo trabalhador, né, com essa reforma tributária, reforma previdenciária, vai modificar tudo. Tem também um trâmite em modificar COFINS, PIS, ICMS, parece que passou no Congresso, vai ser um imposto único. Na semana passada não vai ter a gente vai estar sofrendo influência de países europeus e países asiáticos. O que vai acontecer? Vai ser um COFINS, PIS, ICMS e ISS. Esses 4. Vai ser uma tributação única. Tá? É única que vai ser distribuído depois, vai ser um pagamento único, que vai ser distribuído pelo governo federal para os estados distribuem para o município. Tá tramitando, passou isso aí semana passada e é algo que veio também para ficar. Simplificar o cumprimento de obrigações. Então, de eu ficar fracionando aquela tanto de coisa que eu tenho de obrigação acessória, eu estou enviando um arquivo só. Eu estou fazendo uma unificação do arquivo só, tá? que é o E-Social. Aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. Por que eu aprimoro? Eu faço aprimoramento. Porque é fácil, o cadastro é unificado, é um cadastro só. Eu faço todas as informações a partir de um cadastro só. Então, eu faço essa relação. Reduzir a burocracia,
nas empresas ao transmitir para o governo informações relativas aos trabalhadores. Tá? Então, em vez... Outra coisa, gente, às vezes, o que estava acontecendo? Uma informação era enviada pela RAIS, nome de solteiro, nome de casado daquele funcionário, ela casou, às vezes ela nem informou. Depois você informava o do CAGED. Aí o cadastro da empresa ela não informou que ela casou, que ela fez uma união estável, não falou nada. Aí ela pegou, tem outra informação que é enviada numa outra obrigação acessória, tudo diferente. Hoje você pega os cadastros dos colaboradores, estão tudo diferente. Eles estão. E a data de nascimento? Fala assim, mas é básico, isso aí é uma coisa. Tem coisa errada. Tem coisa errada em data de nascimento. Que eu vou falar para vocês aqui como que a gente faz para consertar isso aí. Formar um banco de dados único, unificando tarefas realizadas até então, separadas em cada ente responsável. Alguém tem alguma experiência para contar em relação ao e-social? Vocês queiram falar? Em relação ao que vocês acharem interessante, em relação ao e-social? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, pode participar. Então, as penalidades. As penalidades, gente, a Zenit, que é uma expert lá de São Paulo, do e-social, ela fala que ainda está sendo o quê? Orientativa. Tá? Que o e-social está sendo orientativo, só que tem uma coisa. Ela não está só a cargo da Receita Federal as penalidades. Eu tenho o Ministério do Trabalho, eu tenho a Previdência, eu tenho o Fundo de Garantia. Então, isso aí não dá nada, não dá multa nenhuma. O e-social, isso aí não dá multa. Primeiro, está tendo uma fiscalização orientativa, uma fiscalização ainda tranquila. Só que agora, eu começo a ter problemas. Olha para você ver, R$500 em preço do lucro presumido, R$1.500 em preço do lucro real, multas aplicadas para envio de eventos após o dia 7. Tá? Então, gente, quero falar para vocês, nem se vocês ficarem mais um pouco, até o dia de atividade laboral, trabalhando mais um pouquinho, até o dia do dia 2, até o dia 5, mais ou menos, envie no prazo. Quero falar para você, Elias, não está legal, aí no banco de dados não está legal, não está tudo correto. Envia. Envia a si mesmo. Para quê? Para fazer o quê? Para vocês não terem penalidade de multa. Depois vocês vão o quê? Fazer a retificadora, vocês vão conseguir consertar. Envie até o dia 7. Faz o envio. Depois vocês fazem o quê? Eles não deu tempo de corrigir tudo, o software está dando problema. Eu estou ligando lá, está tendo uma demanda muito grande. Tanto teve dois donos de software no Brasil, assim, que tem mais clientes, eles pediram até para um advogado escrever e mandaram para o CFC. Desde quando eles começaram, há 30 anos atrás, eles não tiveram problemas. E o suporte do software, quem está ligando aqui em suporte de software está vendo, é 2 horas que você fica esperando, é 1 hora, vocês sabem disso. Por quê? Porque ainda estamos em passos lentos, tem que fazer o cadastro bem feito, etc. Tá? Resolução 1 do Comitê Gestor do E-Social. Inciso 9. Aquele que deixar de prestar as informações no prazo fixado ou que apresentar com incorreções ou omissões ficará sujeito às penalidades previstas na legislação. Tá? Eu queria que vocês anotassem, gente, as leis, tá? Que vocês vão chegar... Vocês vão receber a apresentação, né? Pessoal aí então depois eles fazem a... Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580 de 2018, artigo 1018. As pessoas jurídicas que, enquanto estiverem em débito não garantido por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão distribuir quaisquer bonificações aos seus acionistas. Gente, cuidado com distribuição de lucro, que vai ter um impacto depois futuramente para o E-Social. Quero falar para você, distribuição de lucro no Simples Nacional, você tem que ter escrituração contábil completa. Tá? Para a Receita Federal, o que o Simples Nacional me exige? O livro caixa. Mas para atender somente o quê? A Receita Federal. De acordo com o novo Código Civil, lá de 2002, normas do Conselho Federal de Contabilidade, empresas do Iapoque ao Chuí no Brasil têm que ter escrituração contábil completa. Se vocês não tiverem escrituração contábil completa, vocês vão ter problema com o fisco.
inclusive vai ter um impacto. Por quê? No regulamento do Simples Nacional, fala assim, a empresa que distribui lucro, ela tem escrituração contábil completa. O que é escrituração contábil completa? Livro diário, livro razão, balanço patrimonial e DRE. Não estou falando para lucro presumido, para lucro real. Tem DMPL, DFC e DVA. Então eu falo para vocês, se vocês não tiverem fazendo escrituração contábil completa, vocês vão ter problema, porque essa distribuição de lucro, a Receita Federal sabe, ela sabe muito bem que os gargalos, o que ele faz? O que a maioria faz? Faz suprimento de caixa, para pegar dinheiro da pessoa. Gente, estou falando para você, faz suprimento de caixa. O caixa fica alto. Para o caixa baixar, eu não tenho nota fiscal. Para o caixa baixar, o que a empresa faz? Ela distribui lucro, sem medir, sem identificar, sem saber. Essa distribuição de lucro ela tem uma comprovação de DRE. Como que ela vai distribuir um lucro que ela não sabe? Receita, ROB, receita operacional bruta, ela não sabe receita operacional líquida, depois do custo, resultado operacional bruto, depois das despesas, resultado operacional líquido antes do contribuição social do imposto de renda. Como que ela vai distribuir lucro se ela não sabe quanto que ela teve de lucro? E aí, para baixar a caixa, o que faz? Distribui lucro. Por que faz isso? Porque na declaração de imposto de renda pessoa física, vocês sabem que são isentos. Aí você vai lá e joga para isenção. Só que agora a Receita Federal está de olho nisso. Ela sabe que é um dos gargalos da sonegação que as empresas têm. Então, cuidado. E vai ter um impacto onde? Vai ter um impacto, não tem um impacto na DIRF? A distribuição de lucro, vocês não fazem um informe de rendimento lá com distribuição de lucro? Ponto. Vai ter um impacto onde? No E-Social. É um gargalo fortíssimo para vocês serem fiscalizados. Tá? Queria que vocês notassem aí. Tá? Pode notar todo mundo aí. Simples Nacional, todo tipo de empresa. Escrituração contábil completa a partir de hoje. Quem não tiver. Tá? Quais são os livros? Os livros. Livro diário. Quem perguntou para mim? Beleza. Livro diário, livro razão, balanço patrimonial e DRE. Além da escrituração contábil fiscal, né? ECF. Escrituração contábil fiscal. Escrituração contábil fiscal. Legal, gente? Esse aí é um gargalo que vai pegar para vocês aí. Darem ou atribuírem participação de lucro. Pois não? Balanço patrimonial e DRI. Tá? Não, esse é para o Simples Nacional. Tá? Isso. Agora, vamos lá. Para o lucro presumido, coloca aí. Para o lucro presumido e para o lucro real, entra aí, além desses demonstrativos, entra DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, né? Direto e indireto. Demonstração do fluxo de caixa, direto e indireto. DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que essas mutações, a variação que ela teve dentro de um período? DMPL. DVA, coloca aí, demonstrativo do valor adicionado. O que é o demonstrativo do valor adicionado? Onde foi a sua riqueza? O que você fez com a sua riqueza depois que você teve lucro? Perfeito, tá? Então, gente, vocês vão cadastrar uma empresa lá a partir de hoje. É MEI, eu tenho que fazer, não exige, a Receita Federal não exige só que ela for a receita bruta e as despesas que teve. Orienta o seu cliente. Eles acham que MEI não é nada, não tem que fazer nada. MEI vai começar a dar problema. Por quê? Depois do E-Social, eu tenho um MEI, lá é tranquilo. Não vai ser tranquilo, eu tenho que orientar o quê? Pode ter um funcionário só, mas eu tenho que orientar o meu cliente, ele tem que andar certinho. Então lá, decreto 99.684. O empregador em mora para com o FGTS não poderá, sem prejuízo de outras disposições legais,
pagar honorário, gratificação, prolabore ou qualquer tipo de retribuição ou retirada de seus diretores, sócios, gerentes ou titular de firma individual. Gente, o regulamento do fundo de garantia fala que a gente não pode pagar lucro se a gente estiver devendo o fundo de garantia. Olha para você ver, tem empresa que não querem saber. Ano passado, o que eu vi de imposto de renda, de informe de rendimento e distribuição de lucros, está lá. Tá? Na hora que pegou a fiscalização, tá? É a mesma coisa, gente, quero falar para você, é colocar coisa trabalhista antes do E-Social, não dava problema. Um dia, 2 dias, mensal, semanal, semestral, mas daqui 3 anos dá. Mesma coisa você pegar sujeira e jogar para debaixo do tapete. Agora com o E-Social ficou mais claro e evidente, vai diminuir quase em 98%. Tá? Mas olha para vocês verem, quero saber quem lê para efeito de distribuição de lucro o regulamento do fundo de garantia. Quero saber quem que lê. Tá? Para distribuição de lucro, o regulamento do fundo de garantia. E tem lá, distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos, ou interesse a seus sócios, titulares, acionistas ou membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. Oriente o seu cliente, senta com ele e mostra para ele a importância do E-Social. Já sentou com os clientes internos e falou que a partir de agora vai acontecer isso, isso? A gente vai fazendo as coisas, vão ligando pilotão automático. Aí os alunos falam lá para mim que estão no escritório, nossa, como é que nós vamos fazer? Eles têm empresas que nós estamos cobrando R$600 para fazer a escrituração contábil inteira, nós estamos cobrando R$500. Como é que nós vamos fazer com esse E-Social? Vocês estão mostrando a importância que é para os seus clientes? Está lá o SPC e Serasa, a gente liga para lá só para saber que hoje é um dia de discussão, é um dia da gente semear ideias. Está lá, a associação comercial, a gente liga para lá só para saber o quê? Se tem nome no SPC. A gente não faz nenhum treinamento, a gente não chama cliente, a gente não informa. Aí a gente quer aumentar o honorário. Na hora de aumentar o honorário, fala, o quê? Você está falando? Nossa, o Brasil está em crise. Gente, isso aqui... E o que está acontecendo com a gente? Está mandando a gente fazer contribuição acessória, contribuições acessórias, e a gente... Será que a gente está tendo valor? A gente está tendo o valor da gente estar enviando isso para o nosso cliente? Será que a gente está tendo o valor que a gente merece? Agora, mexe com o advogado para vocês verem. Mexe com a OAB para vocês verem. Quê? A OAB não deixa passar nada para advogado. Tá? Vocês viram eles queriam tirar um poder dos auditores fiscais da Receita Federal. Eles já fizeram, modificaram. Eles modificaram, vai continuar com a mesma coisa, com a fiscalização da mesma forma. Então, instrução normativa, fiscalização da Receita Federal. As informações prestadas de GFIP sobre a existência ou não de riscos ambientais em nível de concentrações que prejudicam a saúde ou a integridade física do trabalhador deverão ser comprovados perante a fiscalização da Receita Federal do Brasil mediante a apresentação dos seguintes documentos. PPRA, vocês viram isso aqui, né? Vocês tiveram PPRA, procurando PCMTA, procurando médico de saúde ocupacional e o LTCAT. Esses 4 aqui, ó, tá? Quando tiverem riscos ambientais, níveis de concentração e prejudica a saúde e integridade física do trabalhador. Tá? Então, eu tenho que ter esses 4 aqui. Tá bom? Então, eu tenho que identificar e fazer um investimento. Ô, gente, eu falo para vocês, quero chamar a atenção de vocês. Tudo que vocês fazem para o colaborador de vocês é um investimento. Tá? A empresa ela tem isso como custo. Vamos pegar as melhores empresas do mundo, né? Como a Apple, do Steve Jobs, e eles conseguiram chegar à excelência. Por quê? Porque eles trabalhavam eles retinham o quê? Capital intelectual. Quem que presta na sua organização, quem que sabe do seu negócio, são os seus colaboradores. Então eu falo isso muito para o curso de administração e para o curso de ciências contábeis lá. Quer ter sucesso? Valorize as pessoas que estão trabalhando na sua empresa. Isso é algo que é fantástico. Tá? A empresa com estabelecimento em uma única atividade econômica enquadra-se na respectiva atividade, incluindo pela instrução normativa da Receita Federal 3 de novembro de 2010. A empresa com estabelecimento único e mais atividades econômicas simulará um enquadramento em cada atividade e prevalecerá como preponderante aquela que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
incluído na instrução normativa número tal de 3 de novembro de 2010. Isso de 2010. Isso aqui é empresa matriz e filial. Quem que vai entregar lá? Aquela que tem o maior número de segurados empregados. Tá? E a folha de pagamento, instrução normativa número tal. Penalidades, olha lá, tem que estar, olha lá, folha de pagamento deve conter todos os segurados que receberam o salário de contribuição pela empresa. Tá? Então vamos lá. Penalidades, consequências. Penalidades e multas por irregularidades nas informações prestadas como já são aplicadas. Bloqueio da certidão negativa de débito. Inviabilização no processamento e quitação das obrigações rotineiras. Tá? Então a multa ela começa pela uma notificação, primeiramente, para me consertar, para me fazer. Tem essa lei de 2013 que fala que além da notificação pelo E-Social, eu tenho ainda multas de obrigações acessórias. Essa lei. E a trabalhista, previdenciária e o imposto de renda retido na fonte, aqui quando eu tenho funcionário, colaborador, autônomo, etc., lá que eu faço a retenção dos valores da tabela do imposto de renda. Tá? Então, gente, é conversar, é dialogar. A empresa agora, com o E-Social, ela começa a tem que começar a dialogar. Ela não pode ter trabalhos centralizados. Ah, o cara é encarregado, ele é gerente de RH, não, eu sou o melhor. Aí tem um gerente fiscal, eles ficam falando, você está fazendo errado. A outra está fazendo errado. Nossa, você... Não. Qual que é o bem comum? O bem comum é a lucratividade da empresa. Então, lucratividade e perpetuidade. Ela podendo cair naquele percentual que o Sebrae tem, que 49,9% fecha nos 2 primeiros anos de atividade da empresa. Pode falar isso. Recibo de item, pessoa jurídica também? Isso, para pessoa física, né, para você enviar, e para pessoa jurídica também. Então, tomar cuidado com essa retenção na fonte. No caso de pessoa jurídica, é nota fiscal, né? Em cessão de mão de obra e etc. É a retenção de nota fiscal. Então, tem que tomar muito cuidado no FD-REINF para informar de forma certinha quando tem retenção, porque a Receita Federal ela vai começar a cruzar dados como tomador e prestador. Então, por exemplo, o tomador tem que informar até o 15º dia útil, no mês subsequente a dado fato gerador, essa informação que ele tomou o serviço. E o prestador é a mesma coisa. E eles vão fazer o quê? Eles vão fechar esses dados para conferência de informação. Ele vai consolidar os dados. Eu conheço o sistema da pessoa física, eu faço. Na minha pessoa jurídica, eu contador. Eu sei como fica retido na fonte conforme a pessoa física. Isso, perfeito. Ele fica na fonte. Depois, quando você vai pagar o imposto de renda pessoa jurídica, ele acredita para você. Ele faz a retenção, depois ele faz o crédito para você. Na hora que você vai pagar o valor que você... Por exemplo, um lucro presumido, que é comércio, ele é 8% de lucro. Aí do 8% você vai pagar 15% de imposto de renda. Aí você tem a retenção na nota, ele acredita esse valor. Ao invés de você pagar um valor de 1.000, aí você teve uma retenção, ele faz... Não, o Simples Nacional já está embutido. Ele já está... Não, ele já está embutido. Está dentro da nota do liquidificador, dos impostos todos unificados. Tá? Então, todo empregador, beleza? Respondi. Então, a pessoa física e a pessoa jurídica também, eles vão cruzar os dados de tomador e prestador, que era outro gargalo também que a Receita Federal não sabia quanto que era retenção, quanto não é, e etc. Tá? Então, todo empregador que seja pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica, inclusive empregador doméstico, empresas obrigadas, pessoas jurídicas de direito público, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, segurado especial, inclusive em relação a trabalhadores que lhe prestam serviço. Então está a data aqui, grandes empresas, demais empresas, as fases do E-Social, né, que na verdade começou com os dados, o cadastro, e foi unificando até chegar a um denominador comum. A parte pública, né, que tem um espaço mais de tempo para adequar, que as autarquias e as entidades públicas. Tá? Que está 2020, agora o restante, nós já começamos aqui até a fazer a entrega. Tá?
As empresas já fizeram, estão prototipando, estão validando e estão fazendo o teste. Tá? O que está dentro do E-Social? GFIP, CAGED, RAIS, Livro de Registro de Empregados, CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Gente, olha o tanto de coisa. Você lembra quando o fiscal chegava, não tinha o livro de inspeção, o fiscal pegava, ele autuava a empresa quando não tinha cartão de ponto, não tinha pregado. Olha lá, ó, comunicado de dispensa no caso de seguro-desemprego, carteira de trabalho e previdência social, perfil profissionográfico profissional, tá? DIF, declaração de imposto de renda retido na fonte, DCTF, passou DCTF Web, quadro de horário de trabalho, manual normativo de arquivos digitais, folha de pagamento, guia de recolhimento do fundo de garantia e guia da Previdência Social. Gente, quero chamar a atenção de vocês também uma coisa chamada banco de horas. Se vocês têm banco de horas na empresa de vocês, cuidado. A partir de 2017, de 11 de novembro de 2017, foi instituído que eu posso ter na minha empresa banco de horas. Só que o banco de horas que as empresas estão fazendo é para fazer o quê? Para enganar funcionário. Eu estou falando de algumas empresas. Não estou falando de, agora você vai ser pago de banco de horas. Não tem critério nenhum. A pessoa nunca pode tirar o banco de horas. É colocado aquele tanto de banco de horas lá para adicionar. A verdade é isso. Então, banco de horas tem que ter um critério para você, tem um critério na legislação para você ter banco de horas. E eu falo para você, manda o teu memorial de cálculo para o Ministério do Trabalho para ver se você está fazendo de forma correta. Não tem perigo nenhum. Pode chutar o pau da barraca. Pode ficar tranquilo. O Ministério do Trabalho, você vai lá, pede para ele olhar teu memorial de cálculo. Banco de horas, eu tenho que ter registrado, eu tenho que ter uma forma de calcular banco de horas. Eu não posso pegar uma planilhinha lá, colocar José da Silva, tanto banco de horas. Não, eu tenho que ter critério para o banco de horas. O que ficou banalizado a partir da legislação de 2017? Que o quê? Que o banco de horas, você não vou pagar hora extra. Opa, beleza, então você vai tirar o banco de horas. Mas quando? Como? Onde? Por que eu vou tirar? Que horas que eu vou tirar esse banco de horas? Então, cuidado aqui, ó, que é o quê? Que é a forma de como que está sendo feito, para não ter o quê? Já que vocês estão enviando um E-Social bem correto, de forma bem pragmática, de forma bem analítica, faz tudo correto também, inclusive banco de horas, tá? A questão, então, modifica tudo isso aqui, tá? Eu vou ter, em vez de eu ter separado... Gente, você sabe quanto tempo vocês têm que guardar a documentação trabalhista? Quem pode falar para mim aí? Quanto tempo que eu tenho que guardar as documentações trabalhistas na minha empresa? Qual que é o prazo que a Receita Federal? 30 anos. 30 é o tempo de aposentadoria. Vocês têm que ter os arquivos trabalhistas guardados e arquivados por 30 anos. Agora com o arquivo digital acabou, vocês têm espaçamento para isso. Tudo que for trabalhista, previdenciário, é 30 anos. Fala trabalhista, alguns... a Receita Federal fala 10 anos, tá? A questão trabalhista, não questão previdenciária. Mas tenha como mente que eu vou ter tudo registrado em nuvem. Vocês perceberam? Aonde que vai ficar guardado isso aqui tudo? Naquele Tinorsal Rex, aquele TE, que é o computador da Receita Federal, que o banco de dados está na Amazon, que foi desenvolvido também no ITA e etc. O banco de dados em nuvem está registrado na Receita Federal lá na Amazon, nos Estados Unidos. Eles pagaram 78, acho que foi numa faixa de 100 milhões, até coloquei, 100 milhões de reais, o investimento no E-Social. O investimento para ficar tudo pronto no E-Social foi 100 milhões de reais. Tá? Então, isso aqui tudo, ó. Vantagem da empresa, simplificar processos, ganho de produtividade, em vez de... Quantas horas nós somos produtivos? De acordo com a gestão de pessoas. Nós trabalhamos 220 horas, mas produtivos nós somos quantos? Já feito por 500 empresas no Brasil, 180 horas. O que faz? A gente vai ter mais produtividade para pensar a nível de gestão, não ficar calculando. Nós vamos parar de pensar em parte operacional. Os caras chegam atrasados, pegar a folha de pagamento. O que vai tempo para o cara de gestão de pessoas? Ele não vai ficar pensando em parte operacional. Ele vai ficando na parte estratégica. Ele vai pensar no Oceano Azul. Ele vai ficar pensando na gestão de pessoas. Ele não vai ficar focado em cálculo trabalhista. Ele vai focar em nível gerencial, não nível operacional. Ele vai pensar de forma diferenciada. Tá?
Segurança jurídica, isso aqui é algo para a gente muito impactante. Por que segurança jurídica? Será que a gente tem? Você lembra, gente, como é que era antigamente? A carteira de trabalho do cara sumiu dentro da empresa. Ele passou no boteco, tomou uma pinga, e a carteira dele pegou, ele pegou e sumiu. O que aconteceu? No outro dia ele fala para o encarregado dele. Ele fala assim, o departamento pessoal não me entregou a carteira de trabalho. Ela não me entregou a carteira de trabalho. Aí o encarregado vai, briga com você e fala, não, entreguei sim. Só que a gente não tinha pego o que com ele? O protocolo. Quem faz protocolo aqui para entrega de carteira de trabalho? Pô, galera, tem gente que faz, tá? Mas tem muito tempo que a empresa não fazia protocolo para receber. Nós temos 48 horas para o registro do empregado, para receber. Aí o que acontecia? Ele pegava e falava assim, sumiu a carteira de trabalho. Tinha colaborador, funcionário, empregado, igual a CLT fala, lá de 1946, essa maneira retrógrada de falar hoje de uma pessoa e tal. Ela tem pessoas que falavam que até tinha advogado. O advogado até entrava que tinha uma multa. Tá? Hoje vai acabar com o quê? Vai acabar com essa segurança, nós vamos ter segurança jurídica. E quero falar para vocês, que primeira coisa um juiz do trabalho ele enxerga numa peça de justiça do trabalho? Além das testemunhas depois, documental. O que um advogado, ele, através da certificação digital dele, o que ele coloca numa peça, numa justiça do trabalho? O que ele faz? Ele coloca as comprovações que tem documentais em relação àquele colaborador. Gente, o que tem empresas que perdeu ações porque fazia tudo correto, só que ela não tinha documento. O cara pegava, o advogado da parte contrária, deitava e rolava. Você não tem documento, já era. Agora vai melhorar isso aí. Vai melhorar a segurança jurídica. As empresas vão ter respaldo. Falando, mas eu tenho que fazer o e-social. Eu vou ter uma clarividência, eu vou ter uma segurança jurídica. Você quer ver quando a gente teve uma restrição? Quando aqui em Poços colocaram o cartão amigo. Cartão amigo, a gente falou assim, por quê? Era um comércio de Vale Transporte. Pessoa lá na porta do colégio comprava chup-chup com ticket do Vale Transporte. Aí nós falamos assim, nossa, mas agora eu tenho que fazer o cartão. Eu tenho que acreditar. Nós sabemos, vocês sabem muito bem disso, talvez até melhor que eu, que Vale Transporte utilizado incorretamente dá justa causa. Se você chamar testemunha. Não vou falar o nome, mas tem uma empresa aqui em Poços de Caldas que ela pegou, foi lá chamado o gestão de pessoas, o moço, os meninos, 3 meninos falavam assim, você vai pagar em dinheiro? Ah, vou pagar em dinheiro, você dá o dinheiro para mim? Você passa com o cartão, você me dá na janela do ônibus. A moça do departamento de gestão de pessoas foi lá, mandou ele embora por justa causa, chamaram 2 testemunhas. O Vale Transporte, a gente teve nós tivemos o quê? Esse receio, nossa, nós temos que fazer depósito, como é que vai ser e tal. A gente fazer cadastro funcionário lá na circular e tal. Depois a gente teve o quê? Ficamos tranquilos, porque o cara está depositando lá, o desconto dele é até 6% do salário básico, tem empresa que não desconta nada. Mas eu fiquei tranquilo, porque eu tenho um respaldo. Eu sei que numa justiça trabalhista, se acontecer alguma coisa, eu pagava o Vale Transporte para esse cara. Então, prestação de informação e trabalho coletivo. Porque o trabalho coletivo, os departamentos começam a conversar. Vocês tiveram uma experiência assim dentro das empresas? De conversar, dialogar, de pensar? Vocês tiveram uma experiência assim? Quem pode relatar uma experiência que vocês tiveram de conversar os departamentos aí, se tiver 2 departamentos diferentes? Alguém teve... Vocês começaram a conversar, a dialogar dentro das empresas? Vocês tiveram essa percepção? Melhorou o relacionamento? Quando vocês estão pensando na empresa para o crescimento dela, para o desenvolvimento das ações, do processo dela? É amor, é briga todos os dias. É isso aí. Mas Unibanco e Itaú, eu te odeio, eu também vou ser sócio. Né? Se ficou os dois disputando força, Varig e VASP, os dois ficaram fracos. Por que o Itaú e o Unibanco fizeram fusão? Para acabar com o Bradesco. Estou falando isso aí, você saiu no exame. Eu te odeio, eu também, então vamos ser sócios. Pegou a potencialidade dos dois. Por que a Sadia fez fusão com a Perdigão? Nossa, Elis, mas o mix de produtos
da Sadia é muito maior que da Perdigão. Será que foi vantagem? Foi. Por causa de 4 administradores financeiros aplicaram o dinheiro da Sadia em lugares errados. Eles perderam em bolsa de valores milhões. E a Perdigão é uma empresa que é muito mais rentável. Então, aprendizagem constante. Quero citar aqui o Mário Sérgio Cortella. O que o Mário Sérgio Cortella fala? O que nasce pronto? O celular, caneta, o bloco. Ele nasce pronto e vai se desfazendo. Nós, como PT, tem um livro que fala isso, não nascemos pronto. O ser humano, ele nasce não pronto e vai construindo, e vai tendo conhecimento. Então, essas brigas é conhecimento. Esses atritos é conhecimento, é ideia nova. Não é você fazer tudo sozinho. Quando você fala assim, briga é discussões. Não quero falar briga, né? Eu falo discussões dentro da organização. É uma coisa que cresce. Pô, você pensou dessa forma? Que legal, não estava pensando desse ângulo. Eu aqui, qual que é o seu nome? O Everton, ele está olhando para mim desse lado aqui. O meu blaze pode estar muito legal. Agora, como que ela chama aqui? Fernando está aqui, está rasgado. Então, você tem que ter pessoas que enxergam dentro da empresa em vários ângulos. E isso é muito interessante para o crescimento. Quando você falou isso, eu achei muito interessante. É discussão, é crescer, tanto que vocês cresceram. Pensa se vocês estiverem sozinhos trabalhando, tanto que a gente cresce. Tá? Outras vantagens da empresa: registro imediato de novas informações, como a contratação de um empregado. Então, eu tenho que formar eu tenho que formar pronto para o e-social. Né? Integração de processos. Né? Eu vou integrar todos os processos. Por quê? Segurança, a parte da saúde laboral do colaborador, a parte de fiscal, a parte de departamento pessoal, tem que estar junto, tem que estar integrado. Disponibilização imediata de dados aos órgãos envolvidos. Tá? Gente, chegou lá, vocês receberam uma intimação. O que tinha que fazer? Vim lá no arquivo morto, pegar a documentação que está bonitinha numa caixa de papelão. Quem hoje trabalha em arquivos que é fora, você tem que ligar para a empresa que mexe com arquivo, o cara tem que disponibilizar. Hoje não. Vocês vão ter isso aqui tudo feito corretamente, feito. Revisão dos processos administrativos e contábeis da empresa. Esse é bom. Gente, essa eu queria falar para vocês. Vocês vão atualizar a informação contábil da sua empresa. Vai ficar tudo atualizado. O que vocês almoçaram no dia 10 de setembro de 2018? Agora vocês vão ter. Vocês vão ter tudo, vocês vão ter toda essa informação. Vocês vão ter diário, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, anual. Vocês vão ter tudo certo. E aí, qualificação dos dados referente aos empregados. Então não tem gargalos. Erro nisso. Erro no cadastro dele de endereço, erro no cadastro dele de informação. Tudo integrado, tudo junto, tudo formalizado. Desenvolvimento de soluções de TI adequada à nova sistemática. Tá? Para o TI que ficava passivo em mexer no Word, Excel, PowerPoint, colocar a máquina para rodar, ele também participa do processo de formalização disso aqui. Ele tem que ficar junto com a pessoa por causa dos arquivos, da extensão dos arquivos. Ele tem que ficar... E desburocratização na prestação de informações pela empresa. Tá? Então, o que eu tenho? Olha lá, ó. Formatos digitais versus meios ultrapassados até frágeis. E arquivos em 30 anos, o único banco de dados que vai ter em 30 anos. Então, eu vou começar a ter o quê? A excelência do meu departamento de gestão de pessoas. Eu vou ter os arquivos atualizados. Eu não vou ter coisas frágeis. Por exemplo, aconteceu uma pane aqui no meu backup, eu perdi os cajetes, só que eu não imprimi eles. Eu conheci uma empresa, quero falar para vocês, uma empresa até que eu dei consultoria depois disso. Ela tinha um HD fazendo backup, em outro HD. O que acontecia? E esse outro HD, estava programado para receber o número de informações até tal data. Queimou o HD. Ela perdeu a informação de banco de dados. Então, eu falo isso para a empresa, é a nossa história. Quando você tem em nuvem isso aqui, é a mesma coisa a gente salvar algo em pendrive, pegar algo em HD. Nós estamos partindo para o momento que software em nuvem, tudo em nuvem. Hoje você pode contratar um SAP, que é um software de gestão, um ERP, você pode contratar ele o quê? Você pode contratar ele em nuvem.
Relógio que você paga um pouco mais caro, que o banco de dados não fica só no Brasil, mas você tem tudo em nuvem. Vocês têm o software em nuvem? Vocês têm o software em nuvem lá? Quem trabalha com software em nuvem aqui? Olha lá, tem uma pessoa, olha lá, projeto ambicioso e moderno. Olha lá, ó, investimento aproximado de 100 milhões de reais, tá? Nota fiscal, eletrônica, NF e contabilidade digital. Por que um projeto ambicioso? Veio que, através da nota fiscal eletrônica e contabilidade digital, acabar com os papéis dentro da organização. Por enquanto, gente, eu vou precisar de um software para importar esses dados. Daqui a pouco eu já vou estar fazendo isso aqui dentro do software da empresa. Tá? Eu já vou estar fazendo isso aqui dentro do software da organização. Tá? Então, o que é? Consulta qualificação cadastral, sistema que verifica se os dados cadastrais dos empregados na base do CPF estão qualificados para serem transmitidos sem divergência, inconsistência ou informações desatualizadas. Olha lá, ó. O que eu posso fazer? Eu posso ver em lote ou eu posso ver em manual. Os dados cadastrais estão corretamente feitos, estão corretamente realizados, então eu posso fazer através do em lote e posso fazer através do manual. Tá? Isso aqui me dá uma clara evidência do que, gente, e outra coisa, carteira, a gente pedia quanto para o funcionário? Quando ele era mandado embora para atualizar. Quem que atualizava a carteira aqui anualmente? Aí você colocava lá, as férias todas retroativas, os acordos sindicais, aumento de salário dele, tudo retroativo. A gente fazia, tem empresas que eu vi carteira de trabalho que não tinha nem anotação de contrato de experiência. De 45 dias, prorrogado mais 45 dias, ou 30, prorrogado por mais 60. A empresa não fazia isso. O que acontece agora? Ela tem que, no livro lá do José Luiz Tejão, ele fala uma coisa, dá o beijo na realidade. O que é dar o beijo na realidade? Ele tem que ir atrás dessas informações para quê? Atuais e momentâneas, a todo momento. Vai fazer com que férias era anotado quando o cara era mandado embora. Você pegava todo o período aquisitivo dele, e o período de gozo, o período PF dele, o período de férias, você colocava tudo atualizado para fazer a rescisão. Agora não, agora você vai fazer o quê? Você vai fazer atual. Então, as divergências identificadas, tá? Orientações do cadastro, olha lá, CPF nulo ou cancelado. Né? Eu tomo conta do NAF, do Núcleo de Apoio Fiscal da Receita Federal, lá no Pitágoras. Nós abrimos, a Receita Federal ela fez uma parceria com as faculdades, para os alunos de ciências contábeis, para eles aprenderem. É chamado NAF, Núcleo de Apoio Fiscal. E eu, como professor de curso de ciências contábeis, eu oriento os alunos no NAF. É um banco de trabalho para eles, é um banco de informação, é uma escola virtual que eles têm lá. Os alunos são divididos, a gente funciona lá da segunda e quarta-feira. Gente, está chegando para a gente lá isso aqui, ó. Imposto de renda, tem pessoas com imposto de renda até 2012 sem fazer, 2013 ele teve retenção na fonte, o cara pegou e não fez, ele não sabia que tinha que fazer a retenção. A gente está fazendo declaração lá de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, porque o cara estava com o CPF cancelado. Porque a empresa foi mandar o e-social dele e veio a inconsistência. Aí ele pegou, foi avisado, ele teve que sair correndo. Então, o que acontece? Eu tenho que agora, o funcionário também... E um principal, gente, uma coisa interessante. Vocês estão vendo isso, que você sabe que o departamento de vocês, ele tem uma função social. Primeiro, porque para criança de 0 a 7 anos, o que vocês têm que pedir para o empregado quando ele é admitido? O que mais? Carteira de vacinação quando ele recebe o salário família. E de 7 a 14 anos? O comprovante de escolaridade que ele está na educação fundamental, que está preceituado na nossa Constituição de 88, que é na nossa Constituição Federal, que foi sancionado lá em 88. Nós temos obrigação social dentro da nossa empresa, dentro do nosso departamento. Vocês já se viram nisso como agente social? Nós não somos só um fazedor de cálculos, de estratégia para dentro da empresa. Nós somos um agente social.
E isso dentro da organização, olha lá, ó, nós temos que orientar o colaborador, o empregado, a que ele tenha esse cadastro da melhor maneira possível. Então, olha lá, CPF suspenso, CPF inexistente, CPF com data de nascimento divergente do informado, CPF com data de nascimento errada. Pode falar. Quando o governo vinculou o salário de família a esses documentos, o que é o salário de família? Salário família, mas R$30 reais, né, para quem ganha até 1.300 e pouquinhos reais. Eu acho que o salário família, assim, talvez para quem... pede a carteira de vacinação, nós estamos vendo hoje nos colégios uma grande queda no índice de vacinações nacionais no Brasil. Então, está voltando o sarampo para erradicado, está vacinado. Agora, vincular o salário de família... Mas eu acho que tem uma cultura ainda... qual que é o seu nome mesmo? Qual que é o nome do seu doutor? Eu acho que tem uma cultura ainda cultural, né, das empresas não ter essa clarividência da importância que é isso. Eu acho que não é divulgado isso. A empresa só pede quando tem que pagar o salário de família. Como ela paga para pouca gente e a maioria dos empregados não recebe, não está nem aí. Eu acho que justamente teria que ter uma clarividência, uma conversa, mas um diálogo melhor com o colaborador em relação a isso, dessa importância. Eu acho que as políticas públicas de saúde não conseguem atingir toda a população brasileira. Eu acho que se as empresas começassem a pensar de forma, não de departamento pessoal, mas de gestão de pessoas, poderiam modificar essa realidade. O que eu estou conseguindo ver? O brasileiro tem que mexer no bolso dele. Às vezes você orienta o empregado, o colaborador, você orienta ele não tem essa clarividência. Por quê? As empresas não trabalharam isso. Então, se ela tivesse uma política de gestão de pessoas diferenciadas, que informasse, que debatesse, que dialogasse, doutor, eu acho que teria menos isso. Eu não teria essa exigência só do salário família. Concordo plenamente que é o mínimo possível, né? Pessoa que ganha até 1.000 e poucos reais... A campanha de vacinação contra a gripe está acabando, sexta-feira que vem, atingiu até agora em torno de 60% da população alta. Agora eu sou paulista, nós vamos estar vendo o PP regional aqui, não é que cidade aqui perto. Varginha. Morreu um idoso do H1N1. Então agora está chovendo. A consciência para ter essa Febre amarela também. Começou a surgir alguns casos, acabou a vacina no país. Porque todo mundo hoje está sobrando vacina e ninguém vai. É igual escola, hoje só para escola não tem aluno. Antigamente todo mundo queria estudar, não tinha escola. Modificou isso, né? Então, gente, olha lá, inconsistências apontadas pelo CQC, né? Solicitações que devem ser realizadas diretamente em uma unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil, por meio de instituições conveniadas pela Receita Federal do Brasil. Gente, tem um manualzinho, eu não vou querer delongar muito aqui não, mas tem um manual só falando para vocês do CQC. Como que vocês cadastram, como que vocês vão consertar o cadastro da Receita Federal. Então, CPF nulo, cancelado inexistente, tá? Mudança de nome por motivo de casamento, divórcio, inclusão e exclusão do nome social, travestis, transexuais, complementação de dado cadastral que não consta na base da CPF, também poderá ser realizado via site da Receita Federal por meio do portal ECA com certificação digital. Só com certificação digital. Se você quiser fazer um ECAC para ele lá, que você tem a declaração dos dois, o recibo dos 2 últimos anos dele, você vai criar para ele um ECAC, você quer consertar o nome dele? Não consegue, tá? Então, olha lá, inconsistências apontadas e a orientação, o que você vai fazer, tá? No caso do NIS, no caso do CPF divergente, e as bases do NIS, tá? Então tem tudo isso aqui. No caso de PASEP, está dando problema, o seguinte, no caso de PIS e PASEP, às vezes a pessoa tem o PIS, só que ela trabalhou também numa entidade pública, ou ela trabalhou uma parte, aí está cruzando esses dados, está dando divergência de PIS e PASEP, então é só informar o PIS, aquilo que ela tem maior movimentação e etc. Tá? Etapa 1, né? Então vamos aí já
a partir de 1 de 2018, obrigatoriedade para empregadores contribuintes com faturamento superior a 78 milhões apurados em 2016. Então, 78 milhões, a empresa, geralmente, ou a empresa sociedade anônima, ou a empresa lucro real. Tá? Por quê? A empresa lucro real, o lucro presumido, ela tem que ter o faturamento, ela pode ter o faturamento até 78 milhões de reais. Tá? Então, apurados em 2016. A partir de 1 de setembro de 2018, a obrigatoriedade foi estendida aos demais empregadores e contribuintes, independente do valor de faturamento anual. Tá? Então, tem as datas da implementação, ela é superior a 78 milhões. Depois, demais empresas privadas, incluindo simples, pessoas físicas que possuem empregados, pessoas físicas, né, médicos e etc., e órgãos públicos. Então, é a etapa aí Então, ações para implantar o E-Social, né? Listar os eventos do E-Social e identificar os setores e profissionais responsáveis. Primeiro passo, vocês fizeram um planejamento, ou vocês foram ligando piloto automático? Vocês fizeram um PDCA, um plano do planejamento, execução, ver o check, o que ficou errado e corrigiu? Ou vocês foram ligando, ou vocês utilizaram o 5W2H, que é um planejamento feito, uma ação, action, fazendo, vocês foram ligando piloto automático. Se vocês agora tiverem consistência, gente, trabalhem em equipe, cada um faz uma parte, o gestão de pessoas, ele faz o quê? Todo mundo quer fazer, só que não planeja. Quero citar aqui a Alice no País da Maravilha, do Lewis Carroll, que ela teve diálogo lá com um gato, que no filme o gato virou para ela e falou assim: Alice, aonde você vai? Ela virou para o gato e falou assim: eu não sei para onde que eu vou. Aí o gato virou para ela e falou assim: se você não sabe para onde você vai, vem comigo que qualquer caminho serve. Então tem empresas que estão dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque não fez o quê? Não planejou. Eu tenho que planejar para mim ter um resultado. Fazer uma auditoria trabalhista e mapear os processos que não estão em conformidade. Vocês mesmos vão ser auditores. Vocês mesmos vão apontar. Chama uma pessoa que trabalha do seu lado, ela faz a auditoria do teu trabalho, você faz a auditoria do trabalho dela lá. Ó. Fazer uma auditoria trabalhista e mapear o que não está legal. Buscar soluções para adequar problemas nas rotinas que não se enquadram no E-Social. Fazer o planejamento do tempo mais eficaz. Tá? Vai sobrar tempo para vocês. Definir novos procedimentos para os pontos de gargalo. Exemplo, a questão dos documentos. Gente, faz a checagem dos documentos físicos dos seus colaboradores. Faz uma pasta bem feita, estruturada no quê? Num processo certinho. O que vem primeiro, o que vem depois? Você pega uma pasta de um colaborador de uma empresa, gente, poucos têm um processo. Um colaborador está faltando título de eleitor, e é necessário para admissão. O outro está faltando identidade dele, não foi pedido. O outro está faltando carteira de trabalho. Eu trabalhei numa empresa, em 2004, teve um problema sério na Alcoa. A moça do departamento, eu trabalhava na parte contábil, mas a moça do departamento pessoal, o cara começou a trabalhar com moto. Aí ele mostrou a carteira de motorista dele. Só que aí, ele estava com a carteira vencida. Ela não pegou, pediu a renovação da carteira dele. Ele foi na área da Alcoa e bateu, relou, numa moto, na área da Alcoa, na parte de trás. Gente, veio até o cara lá dos Estados Unidos, do Canadá, engenheiro de segurança, veio aqui, veio falar para ele aqui. Por quê? Processo feito de maneira errada. O software de vocês avisa quando tem carteira de motorista vencida. Tem possibilidade desse cara pegar o carro? Coloca é um processo do trabalho. Coloca a informação. Tem gente trabalhando em atividade laboral sem habilitação. O cara tem um acidente, teve um problema com uma empresa que presta serviço, com uma empresa de frete. Aí o cara estava com carteira vencida, o caminhão na serra de piquete, caiu lá, o cara estava com carteira vencida, um processo trabalhista. Começar a fazer os planos de ação para cada evento do E-Social. Tá? Fazer a consulta de qualificação cadastral dos trabalhadores. Tá? Fazer um recadastramento dos trabalhadores para manter as informações atualizadas. Adaptar o sistema de folha ao E-Social. Analisar que valida antes. Fala antes de enviar alguma coisa,
trabalha com o seu software, liga para ele, passa informações, olha lá, analisar se todos os cargos estão com o CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, compatíveis. O CBO era como, gente? 4 dígitos. Mudou agora, são 6. Portanto, era assim, contador, 4 dígitos. Agora tem contador de custos, contador bancário, contador agrícola, contador, modificou para 4 dígitos. Eu tenho que verificar, tá? Conferir RAT, CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, preponderante para saber se a empresa está fazendo a tributação corretamente. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês, a questão de planejamento tributário. O Simples Nacional ficou difícil nacional. O Simples Nacional ficou difícil nacional. Fale com o contador de vocês, todo ano, fazer um planejamento tributário da sua empresa. Eu peguei um caso, que a pessoa estava 3 anos pagou 180 mil para o fisco, errado, por forma de tributação errada. É o dinheiro que está faltando na sua empresa para investimento. Essa minha empresa não paga bônus, não paga PNL, não paga distribuição de lucro. Ela não tem crescimento. Por quê? Onde está esse gargalo? Onde está faltando dinheiro de tributação errada? E dinheiro para o governo? Bye bye, so long, well. A não ser que você entrar com um advogado e você conseguir um crédito tributário, que eu desejo vocês a fazerem, a procurarem, se você estiver errado na forma de tributação. O que tem de empresa errada na forma de tributação é algo fantástico, é algo que eu fico assustado. Você quer ver? Tem um case de uma empresa, um supermercado, bem no interior aqui, uma cidade depois de Andradas, empresa com tributação alta, custo alto, ele conseguiu economizar mais de 4 mil, de 3 a 500 a 4 mil reais por mês de forma de tributação errada. Sabe onde que ele está no quadrado? No Simples Nacional. Quadrado no Simples Nacional é fácil. É fácil. Não tem obrigação acessória, não tem SPED todo mês. É fácil. Tributação errada. Converse com o contador de vocês e vocês vão falar assim, e vocês fiquem clarividentes. É o dinheiro que às vezes está faltando na empresa de vocês. O que tem empresas tributando errada coisa de tributação é coisa fantástica. Então, uma empresa de construção civil, Simples Nacional, lança no anexo 5 do Simples Nacional. Pô, construção civil, começa pelo anexo 5, eu começo a pagar 16% por mês de alíquota nominal. Será que faço o planejamento tributário? Discuta com o contador de vocês. Por quê, gente? É o dinheiro, às vezes, está faltando na sua empresa para investimento. Tá? Identificar se a empresa está com seus lados de saúde, segurança de trabalho e os exames médicos em dia, gente. Você até arrepia. Gente, testar de saúde ocupacional, nossa senhora, pega um colaborador que tem isso corretamente dentro da organização, não estou falando de vocês, só para vocês, eu falo para meus alunos de pós-graduação lá, só de vocês que estão sábado aqui, assistindo isso aqui, vocês querem coisas diferentes, mas o que tem de coisa errada, exame médico, quer ver uma coisa básica, né? Atestado de saúde ocupacional feito depois que a pessoa é admitida. Erro crasso. Você tem, e demissão, antes da pessoa, agora não precisa homologar mais, erro, na hora de mandar a pessoa embora, ela tem que fazer o exame antes de ser mandada embora. Depois de 10 dias, o contador liga para ela, não coloca a data retroativa, ela errado. Tá? Atualizar a declaração de encargos de família. Tá? Vocês sabem que a pessoa ela tem que assinar uma autorização para o desconto de salário família, uma autorização para falar que ela tem um dependente. Não tem isso aqui, poucas empresas têm isso aqui. Fazer a comunicação com o público-alvo e manter os responsáveis por cada evento atualizado sobre o E-Social. Gente, então quero falar para vocês. Faça um manualzinho para o seu empregado sobre o E-Social, aquilo que é responsabilidade dele. Elisa, ele não vê, manda no WhatsApp. Ele não vê, manda no e-mail corporativo. Ele não vê, entrega para ele pessoalmente. Não é custo, é benefício. Faz um manualzinho para ele, para saber quais são os direitos, quais são os deveres dele também. Tá? E fazer a comunicação com o público-alvo e manter os responsáveis por cada evento atualizado. Tá? Guia prática para implantação,
Está aqui. Rotinas que sofrem multas. Tá? Já vou encerrando aqui. Admissão, atualizações cadastrais. Gente, ó, outra coisa, isso aqui eu não posso deixar de passar. Jornada de trabalho. Fala para mim. Qual que é a jornada do trabalho vigente no Brasil? Pode falar. Isso, perfeito. 44 horas semanais, mensais. 220. Por que é 220? 7 horas, vezes 60 minutos, dá 420 minutos. Mais esses 20 minutos, dá 440 minutos. Multiplicado para efeito trabalhista, não tem mês com 31, não tem mês com 29, não tem mês com 28. Você multiplica por 30. 440 minutos multiplicado por 30 dá 13.200 minutos. Quantos minutos tem uma hora? 13 minutos. 13.200 minutos dividido por 60 são 220 horas mensais. Por isso que é 220 horas mensais. O colaborador que trabalha de segunda a sábado, ele tem que trabalhar 7 horas e 20 minutos. De segunda a sábado. Tem empresa que contrata o cara errado na jornada de trabalho. Jornada de trabalho... Você quer ver errado que tinha? A jornada de 12 por 36 era errada. A partir de 2017, ela ficou válida. Quem que tinha trabalho de 12 por 36? Corém, a enfermagem. No acordo coletivo da enfermagem. Se pegasse um advogado trabalhista capcioso, ele pegava e fazia uma analogia com a CLT, com a Constituição Federal. Ganhava todos. Vocês pegaram jurisprudência de jornada de trabalho antes de 2017, 12 por 36? É muito que tem na internet. É muito, porque é errado. 12 por 36, tem empresas que postam causos enormes que pararam de ter jornada de 12 por 36. Hoje é 8 horas, por causa do chumbo que levou erroneamente. A jornada de trabalho na admissão, cuidado, ele pode trabalhar o quê? De segunda a sábado. 6 horas, 5 vezes 8, 40, de segunda a sexta. E mais 4 de manhã. Ele pode trabalhar 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 48 minutos. 4 vezes 48 minutos. 240 minutos. Dividido por 60, mas dá mais 4 horas. Então 5 vezes 8, 40, mais 4 horas. Para ele compensar quem aqui no trabalho sábado e domingo. Jornada de trabalho, você tem uma compensação. Você tem que saber na admissão do colaborador. E entregar para ele uma série de documentações que ele tem. Você vai fazendo de forma diferente. Se ele não entregou o documento, você devolve para ele. Tá? Quando ele entrega metade do documento, você vai e faz o registro, você não pede a outra, você nem pede as outras documentações. Atualizações cadastrais, atestado de saúde ocupacional, né? Jornada de trabalho, comunicação de acidente de trabalho, ACAT, férias, afastamentos, transferências de empregados, desligamento, reintegração dele. Tá? Então, todos esses 10 aqui sofrem alteração, praticamente tudo dentro da área. Alterações, trabalhador sem vínculo, INSS, posto de renda e fundo de garantia, contribuição sindical. Tá? Então, tem as tabelas aqui das ações que eu tenho que fazer, os eventos aqui, e as tabelas, mas eu vou me agradecendo, vou abrir para perguntas dentro dos 10 minutos. Quero agradecer vocês por esse sábado, né, a gente dividir uma coisa tão importante. Quero falar para vocês que a gente pensa que é um monstro, mas vai ser algo que vai facilitar bem a nossa vida, que veio para ficar. Vai existir o ano que vem está para sair uma obrigação acessória do Simples Nacional, que vai unificar com o E-Social, não assustem. Tá? E quero falar para vocês, a contabilidade, ela sai de um mero espectador de resultados para atender o fisco no âmbito municipal, estadual, federal, para ser o centro dos processos das empresas. Quer galgar a excelência dos caminhos agora, da excelência, dos resultados triunfadores? Gruda no seu contador, gruda na contabilidade. Tudo que eu falo, eu gosto de citar um exemplo, quero citar a Luiz Helena, dona do Magazine Luiza, com a compra da Avon agora, aonde que em Franca, toda terça e quinta, ela conversa com o seu contador, com um grupo hoje de gestores, inclusive na área de finanças, com o seu contador, para ele dar a base para o caminho para que a empresa consiga ter sucesso. E termino com uma afirmação do Walter Barreto, no livro dele, Manual da Contabilidade. A contabilidade é como uma bússola em um navio, em um oceano em alto mar. Se você estiver longe do seu contador, para ele só ser aquele estereótipo que há muito tempo ficou guardado entre
a nossa atividade laboral, que é o guarda-livros, que o contador antigamente era chamado de guarda-livros. Esse guarda-livros hoje ele passa a ser um gerencial para a sua empresa. Tá? O Antônio Lopes de Sá, ele falou aqui no Palace Hotel, uma coisa que eu era estudante ainda de contábeis, ele falou para que chegou uma empresa lá, vou contar essa história rapidinho que é interessante. A Infraero vinha com vários meses, vários anos de prejuízo. Aí ele falou assim, doutor, eu não posso pagar os teus honorários. Eu sei que você vai cobrar muito caro, você é um dos contadores mais renomados do Brasil, mas eu tenho que salvar a Infraero. O gestor da Infraero chegou para ele. Ele falou assim, eu vou estudar a sua empresa, vou fazer uma auditoria na sua empresa, e daqui 15 dias você volta. Aí passou para os colaboradores dele, ele mesmo fez a auditoria na empresa e viu que a empresa era altamente rentável. Só que ela estava sendo mal administrada. E aí, ele fez um contrato seguinte, a partir daqui a 2 anos eu vou reestruturar esse ano inteiro. Então, em 2020, ele ia reestruturar a empresa inteira. Em 2021, eu vou fazer um contrato com vocês. Eu vou ganhar 1% do lucro líquido de vocês. E através dessa consultoria, ele começou a consertar tudo. Inclusive, a principal pessoa que ele colocou dentro da organização, ele contando, um gestor de pessoas. Aquele que valoriza. Chegou 2020, só que vocês vão fazer o seguinte, um prego, vocês não vão comprar um prego sem ligar para a minha equipe. Aí a Infraero começou a rodar. E ele começou a ter resultados, a Infraero começou a ter lucros, começou a ter resultados diferenciados, começou a ter resultados empreendedores, começou a ter resultados triunfadores. Então eu falo para vocês, a contabilidade ela sai do guarda-livros, do âmbito fiscal, municipal, estadual, para o centro do processo gerencial da sua empresa. Quer ter sucesso daqui para frente, gruda no seu contador. Gruda no seu contador. E você como gestor de pessoas, é o momento nosso. Fala-se que através do Big Data e através da inteligência artificial, que em 2030 saiu isso aí na Exame. As 30 profissões que vão desaparecer. O contador está em segundo. Mas o contador está em segundo. Em 2030 vai desaparecer. Só que eu penso de forma, e outros contadores também em grupos, a gente pensa totalmente de forma diferente. Aquele contador que faz com que a empresa tenha sucesso, faz um planejamento tributário, faz ela formar o preço de venda dela. Por que vocês estão pagando coach? Por que vocês não podem ser o coach da empresa de vocês, dos colaboradores de vocês? Levar aquele empregado a ele atingir uma excelência que ele nunca pensou que a potencialidade dele podia alcançar, podia galgar. Então é isso que vai fazer as empresas triunfadoras. É aquelas empresas que pensam que trabalham em time, não falo em equipe mais, que já mudou, né? Trabalham em time e principalmente valorizam as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Tá? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, tá joia? Quero abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, meu nome é Francisco, eu estou representando a clínica e laboratório Silveira, de codinome LAX, em São Paulo, Zona Leste. A gente trabalha com a área ambulatorial, medicina ocupacional e temos o nosso laboratório na área interna. Eu gostaria de saber de você se a viabilidade do fator R para empresas, microempresa voltada com faturamento menor do que 78 milhões. Tem que ser estudado, porque tem muitos fatores, né, que evidenciam esse planejamento, né? Agora, o fator R, essa identificação dos 78 milhões aí do fator R é algo que pode estar acontecendo, que já deve ter sido feito lá para vocês um planejamento tributário em relação a isso ao fator R, mas que deve ser estudado periodicamente para ter esse resultado triunfador, que é a exoneração. Falei, por exemplo, pela Receita Bruta, né? Lá do fator R, a desoneração da folha. Então, quer dizer, eu tenho que estudar, eu tenho que identificar, né, a cada momento, a cada
para que você não consiga deixar um período total, um período laboral inteiro sem um planejamento. Eu falo que em cada da empresa Simples Nacional, em cada trimestre, deve ser feito essa análise, se compensa ou se não compensa esse fator F. Tá? Então tem que ser estudado a todo momento. Tá? Não posso deixar no final do período para que isso venha acontecer. Tá joia? Pode falar. Opa, gente, bom que teve perguntas. É isso aí. Bom dia a todos. Sou de São Carlos, acho que muitos conhecem, a capital da tecnologia, próximo de Ribeirão Preto. Sou engenheiro de segurança, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança. Eu sou coordenador da FE Engenharia na parte de projetos. Não tenho muito conhecimento na parte fiscal. A minha pergunta é referente à parte fiscal. Se a empresa de consultoria, a minha está como Simples Nacional, é errada ou não? Ai, meu Deus do céu. Ela, a partir de 2016 não está errado. Você pode... Teve um anexo, que foi o anexo 6 da antiga legislação, você está correto, o contador está correto, você pode ser Simples Nacional. Na legislação nova, a partir de 2018, você está enquadrado no anexo 4, de prestação de serviço. Só que a empresa de consultoria unificou serviço advocatício, não tem que ser advogado aqui, o advogado hoje ele pode ser Simples Nacional, empresa de propaganda e publicidade, e entrou a consultoria no ano de 2016. Em 2018, eles tiraram o anexo 6 e passaram para o anexo 5. Hoje, no Simples Nacional, são 4 anexos, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser feito um planejamento tributário. Sabe por quê? No anexo 4, se salvo engano, assim de cor, mas mais ou menos eu sei, 16%. Você começa a pagar de alíquota efetiva a 16%. Se você tiver muita despesa, já era, você está tributado errado. Só que eu estava... Olha lá, é o lugar aqui, desculpa. Faria Lobato e depois curva suave à direita na Avenida Doutor Reinaldo Amarante. Aí o que acontece? Tem que ser feito, se tiver muita despesa, se você tiver muita despesa, talvez seria o lucro real. Se você tiver pouca despesa, eu acredito que o lucro presumido ele vai dar mais alto que o Simples Nacional, porque o lucro presumido, ele presume um lucro para uma empresa prestadora de serviço, 32%. Então, por exemplo, você fatura 100 mil, a Receita Federal entende que você teve um lucro de 32 mil. Aí desses 32 mil tem 15% de imposto de renda, tem 9% de contribuição social, tem 1,65% de COFINS, de PIS, e 7,6% de COFINS, e mais 5% do ISS da Prefeitura de São Carlos, aí é 5%. Então tem que ser estudado categoricamente o teu caso lá, só que se você tiver uma despesa alta, você tem muita despesa com funcionário, tem que fazer o planejamento tributário, tá? Fazer o planejamento tributário, porque você começa... No Simples Nacional, uma empresa que categoricamente até melhor ser Simples Nacional, uma empresa que é do comércio. Uma empresa que é do comércio, até Simples Nacional. Empresa de prestação de serviço, estudar, colocar no papel e fazer esse planejamento tributário. Gruda no seu contador. Tá? Mesmo tendo venda de equipamento? Perfeito. Você pode ter dupla atividade econômica. Por exemplo, vamos pegar a Depascol. A Depascol ela tem amortecedor, ela tem pneu, ela tem bateria, que ela é comércio. E ela tem cambagem, ela tem alinhamento, e ela tem balanceamento, que é prestação de serviço. Nada impede, economia mista. Você tem uma parte que é serviço, uma parte que é produtos e uma parte que é serviço. Não tem problema. Só que para o lucro presumido, agora você tem o teu faturamento é maior de produtos ou é maior de serviço? Ou fica balanceado a 50-50? Se você falasse para mim, 80% da minha renda é com produtos, tem que fazer, tem que sentar, tem que ver para não ter tipo de problema. Mas você tem que fazer o planejamento tributário, tá? Para o ano que vem, até esse ano já está no Simples, não tem jeito de mudar. Tem que ser feito no ano que vem,
Tá? E no ano que vem você pega, senta com o contador, leva para ele. Você tem as demonstrações. Ó, outra coisa, gente, demonstração contábil, balanço patrimônio DRE, não é para entregar para o fisco, não. É para vocês analisarem. Isso, fala baixinho para vocês. Tem caixa 2, eu já via ter caixa 3. Eu não posso falar. O Sebrae não fala nem de contabilidade, ele fala de finanças. Você percebeu? O Sebrae não fala nem de contabilidade, ele fala de finanças. Só que eu tenho que ter a consolidação dos dados. Eu tenho que ver o que é fiscal, o que eu tenho gerencial e consolidar esses dados para tomar de decisão. E o que é fiscal, eu vou fazer o planejamento tributário. E o que é gerencial, eu vou fazer a gestão. Gente, DRE, DMPL, DFC, demonstração do fluxo de caixa, para vocês estudarem o caminho que vocês vão seguir. Vocês têm que ter análise contábil. Lógico, números, duas palavrinhas que eu acabo. Velocidade e veracidade. Os números eu posso confiar para tomada de decisão? 1. E 2. É veloz? O que adianta o jornal para vocês de 15 dias atrás? Nada. Eu tenho informações verazes, corretas, e tenho informações velozes? É uma empresa que tem resultado. Contabilidade agora é diário. Tinha clientes que recebia documentos lá, tinha uma auréola de óleo em saco de pão. Você pegava a nota fiscal. O que o empresário fazia antigamente? Alguém pegou isso aqui. Quando não passava no posto aduaneiro, o que o empresário fazia? Ele rasgava nota fiscal. Ele rasgava. Não era carimbada a nota fiscal, ele rasgava a nota fiscal. Agora, com esse momento que nós estamos vivendo agora, o que realmente acontece? Eu tenho que pegar informações, eu tenho que ter uma contabilidade consultiva. Que caminho eu vou seguir a partir daí? É isso. Eu vou investir numa sede, numa filial em São Paulo, ou eu vou ter uma empresa aqui em Pouso Alegre, em Poços de Caldas, da minha empresa. Contabilidade hoje é consultiva, é consultoria, não é mais operacional. Os computadores vão substituir a parte de documentos fiscais, inclusive o e-social. Daqui a 2 anos, Big Data, inteligência artificial, manda tudo eletrônico. Agora, e essa consultoria? O que vocês estão fazendo para o empresário de vocês? Para vocês terem uma clara evidência do resultado gerencial. Excelente pergunta. Qual que é o seu nome mesmo? Fábio, eu desejo a vocês justamente a estar com o contador, ter uma hora na sua agenda, que deve ser muito apertada, para você enxergar os números. Você quer o Abílio Diniz? Pega, quem lê o exame aqui, sabe, o Abílio Diniz, ele fica com a sua equipe 2 vezes ao mês para entender números. E, às vezes ele não pode até gostar de números. Eu tenho que estar tem que ser doidinho, tem que estar com olhos nas estratégias, nas vendas, faca na caveira, na parte comercial. Mas eu tenho que ter olhos também nos números. Tem gente tem gestores que gostam muito da parte de vendas comercial, de estar com o cliente, não gosta de números. Aí ele delega, só que ele delarga, ele não delega. Ele delarga para o outro fazer. Ele não avalia, ele não sabe o caminho. Qual que é o indicador de liquidez de vocês? Qual que é o indicador? Qual que é o prazo médio de pagamento da sua empresa? Qual que é o ciclo operacional da sua empresa? Que prazo que você tem? O que é o ciclo operacional? Momento que você compra, estoca, vende e recebe. Qual que é o PMP? Prazo médio de pagamento. Qual que é o prazo médio de recebimento? Tem empresas que recebem com 7 dias. Sabe quanto tempo que ela paga o fornecedor dela? 120 fora o mês. Vocês sabem disso. Tem empresa aqui do lado, ela paga o fornecedor dela 120 dias. Por quê? Ela trabalha com capital próprio, capital dela. Então, quem que vai te dar essa base? O contador. A gestão empresarial. Esquece o guarda-livro e passa para uma pessoa estratégica, uma pessoa gerencial dentro da sua empresa. Muito obrigado. Meu contato, meu celular, meu zap também, meu e-mail, meu nome, vocês podem me contatar, pode ficar à vontade, tá? Depois, muito obrigado.